Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, trazendo um tema novo por semana para a gente desmistificar a saúde mental e colocar as questões de saúde mental no dia a dia da sociedade. Crise de pânico. Você já teve? Conhece alguém que já teve? Tem medo de ter? Hoje vamos falar de informações básicas que todo mundo poderia saber, todo mundo poderia aprender isso na escola, a como controlar os seus sintomas de ansiedade. Muitas pessoas poderiam não desenvolver sintomas de pânico se tivessem acesso a dicas de autocontrole, dicas de respiração, que a gente vai falar daqui a pouco. Metas no trabalho para atingir. Metas na vida. A gente tem aquela coleção hoje em dia de 1000 coisas para serem feitas antes da gente morrer, 1000 livros, 1000 discos, 1000 viagens. A gente coloca expectativas em relação a nós mesmos muito grandes. E uma historinha que eu vou contar para vocês da pré-história. O homem primitivo, ele tinha ameaças reais, ou seja, ele tinha que fugir de um tigre de dente de sabre, ele tinha que fugir de um mamute, ele tinha que se proteger de outras tribos rivais, se proteger de uma tribo canibal. Essa reação do organismo diante de uma ameaça, a gente conceitua como reação de luta ou fuga. Existe toda uma ativação do organismo, a adrenalina corre no organismo inteiro, então a gente se prepara ou para lutar ou para fugir, porque a gente tinha que ter esse mecanismo para sobreviver na pré-história. Hoje em dia, as ameaças não são tão nesse nível, apesar da gente viver num país com 60 mil homicídios por ano, em que a violência é uma realidade, infelizmente, para muita gente no nosso país. Mas pensando num contexto mais protegido, a gente não tem nenhum predador, a gente não tem nenhum inimigo frontal que nos ameace a vida a todo momento, só que a gente mantém esse mecanismo mental, esse mecanismo de luta e fuga presente em nossos cérebros. Como eu comentei em outro vídeo, o nosso cérebro é o mesmo desde a pré-história, então as nossas reações ainda são pré-históricas. Principalmente as reações emocionais, as reações mais instintivas, são herdadas dos nossos antepassados. Apesar da falta de predadores reais, nós temos predadores imaginários, nós temos chefes, nós temos relacionamentos, nós temos conflitos, nós temos pressões cotidianas e essa ameaça acaba por potencializar um estado de ansiedade, um estado de apreensão, de preocupação muito grande. Existe uma confusão muito grande entre impaciência e ansiedade. Muitas pessoas usam como sinônimo. Aquela pessoa não consegue esperar porque ela é ansiosa. Não, ela não consegue esperar porque ela é impaciente. A ansiedade tem a ver com medo, com temor, com preocupação, com apreensão. A crise de pânico é uma crise de ansiedade muito intensa. É uma crise que dura de 10 a 20 minutos e que se caracteriza por taquicardia, aumento da frequência respiratória, formigamentos, sensação de morte iminente, sensação de estar tendo um AVC ou um infarto agudo do miocárdio. Então é muito comum essas pessoas procurarem um pronto-socorro repetidas vezes, buscando alguma causa física para o que está sentindo, porque de fato existe uma descarga de adrenalina que interfere no funcionamento do corpo, que aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, aumenta a frequência respiratória, gera formigamentos, gera dores, e isso é muito fácil de confundir com algum problema clínico que ameaça a vida. Lembra dos predadores que eu comentei? É uma sensação de estar na iminência de perder a vida ou de sofrer um dano muito grave. Todas essas sensações e sintomas são relacionados à crise de pânico, mas uma mensagem principal: dura de 10 a 20 minutos. Ninguém tem pânico um dia inteiro, uma semana inteira, são crises pontuais. Se você passar por uma crise de pânico, a primeira dica é: desabotou a camisa, tente fazer um treino respiratório, uma respiração diafragmática que a meditação nos ensina, que é uma respiração que acaba regularizando as alterações químicas que ocorrem quando a gente respira muito rápido. Quando a gente respira muito rápido, diminui o gás carbônico do sangue. Essa diminuição abrupta, repentina, ela causa formigamentos. Existem pessoas que até têm contraturas musculares, acabam chegando muitas vezes
tortas no pronto-socorro por conta dessa redução do gás carbônico. E para essa redução não ocorrer, e essa redução gerar muito mal-estar, piora mais ainda o mal-estar, a gente tem que aprender a respirar nesse momento. Fazendo principalmente esse tipo de respiração, que é a respiração que a sabedoria milenar da meditação nos orienta, que é a respiração diafragmática, uma respiração mais abdominal, é uma respiração mais pausada, uma respiração que regulariza as nossas alterações químicas no sangue relacionadas a uma respiração acelerada e nos transmite uma sensação maior de calma, uma sensação maior de autocontrole e de equilíbrio. Esse treino respiratório tinha que ser ministrado nas escolas, no ensino primário. A gente tinha que ter uma disciplina de educação emocional que nos ensinasse a gerenciar o nosso estresse, a nossa ansiedade, e uma das técnicas mais importantes é justamente o controle sobre a própria respiração num momento difícil, num momento de estresse, num momento de conflito. Em relação aos tratamentos, evidentemente, essas medidas de respiração servem para você sofrer um pouco menos, mas crises de pânico geralmente exigem um tratamento médico e um tratamento psicoterápico muitas vezes. E a gente sabe que a meditação e a acupuntura são ferramentas bastante úteis no controle da ansiedade. Isso é pouco difundido, mas a gente sabe que existem pontos de acupuntura que são específicos para a ansiedade, que acabam melhorando bastante os sintomas. A meditação, o treino da meditação é um treino difícil, mas é um treino que capacita o sujeito a desenvolver um autocontrole maior, capacita o sujeito no sentido de lidar melhor com a sua angústia e ter um maior domínio sobre si, porque o pânico não deixa de ser, em linhas gerais, uma perda de controle, uma perda de domínio sobre si e sobre as situações. Se a gente tem esse treino de domínio, de autocontrole desenvolvido, a gente consegue lidar melhor com a ansiedade do dia a dia, que é universal, e com situações aí de ansiedade mais exacerbada, como as crises de pânico. Essa é a minha dica. Se você curtiu esse vídeo, se identificou, ou acha que alguma pessoa próxima a você pode se beneficiar dessas informações, dê um joinha pra gente, ajude o canal a crescer, compartilhe esse vídeo. A ideia é aumentar o acesso à informação ao maior número possível de pessoas para diminuir o sofrimento de muita gente aí e desmistificar a saúde mental.